Fala galera, bom dia. Will do canal Will Investe Fácil, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia aí, vou fazer uma gravação para vocês das operações de hoje, ok? Mostrando aqui um pouquinho, o plano é transformar 1.000 em 3.000, tá? Então essa é a nossa estratégia. Deixa eu diminuir a minha imagem aqui para mostrar para vocês. Então nós temos a planilha aqui, 2.400, faltam R$600 para a gente conseguir. Foram 29 dias, 4 dias de stop que nós temos, tá? Então vamos acompanhar por mais um dia de hoje. Falando rápido de indicadores, hoje nós temos o Brent do petróleo caindo, menos 1,26. O minério de ferro está positivo, mas algumas empresas de minério elas estão negativas. A Vale ontem teve uma queda. Notícias. 11 horas tem o sentimento do consumidor, pode ser que movimente um pouco, mas é a única notícia que tem. Um evento que vai estar o Lula, o Haddad e o Galípolo. Pode ser, se eles falarem alguma coisa, pode ser que movimente. E a MP da EOF foi reprovada, né, pessoal? Então, são mais de 46 bilhões que agora vão deixar de ser arrecadados pelo governo e eles precisam achar esse dinheiro em algum outro local. Então, isso pode movimentar também o mercado, é preocupante. Beleza? Vamos ali para a marcação no Profit. Não vou mexer nas marcações, ele respeitou ontem, então pode respeitar. Então, como eu disse, subiu, bateu na nossa primeira marcação aqui, voltou. Ele ultrapassou essa marcação, segurou nessa, segurou na marcação aqui, fez o topo, depois veio, ultrapassou essas marcações, chegou próximo dessa. Então, ele continua aqui dentro das marcações. Não vou falar em questão de viés ou do que eu acho que vai cair ou subir hoje, não tem muito indicativo, tá? É aguardar ali, nós estamos no leilão próximo do zero, tem 0,17 aqui, então é verificar e acompanhar e olhar as marcações. Falando de estocástico, ele está para baixo, então pode ser uma queda. Falando de médias, nós temos as médias alinhadas, então se ele abrir por aqui vai segurar, vai ter que abrir aqui as bandas de Bollinger, essas duas médias estão alinhadas. Nós temos sim uma média aqui em queda de 80, mas a nossa média de 200 ela está lateral. Então bem difícil, junto com a nossa VWAP. Então aqui a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado. Vamos ver como o mercado vai abrir. Eu vou verificar se a gente faz alguma entrada no primeiro candle. Como eu disse, estratégia ou setup do primeiro candle, ele bater e segurar em alguma das nossas marcações ou milhares. Aí eu entro com um contrato. Se não, se houver lateralidade ou acabar abrindo num local que não tenha precisão, nós vamos acompanhar os setups, ok? Vou aguardar aqui para ver se eu mostro para vocês a entrada do primeiro candle. Se não, a gente pausa um pouco o vídeo e entra em outra operação. Agradeço as pessoas que se inscreveram ontem lá, viram o vídeo, bacana. Espero que vocês estejam gostando. Acho que tem uma consistência bacana demonstrada, mas é um mês e pouco, então tem que demonstrar mais. A minha primeira meta, como eu disse, é transformar R$1.000 em 3.000. E aí nós vamos aumentando isso, vamos ver até onde chegamos. Nem sempre eu vou poder gravar os vídeos online aqui com vocês, mas eu consigo, no final do dia, gravar o ocorrido diariamente para vocês aqui de como foram as operações. Vamos lá, mais uma vez, Ibovespa não abrindo na hora que deveria, então atrasos pelo terceiro dia, isso é preocupante. Está aqui no 0,17, vamos ver o que vai acontecer. Quanto mais ele atrasa, menor tempo do primeiro candle, então é mais difícil. Tá? Ele está querendo abrir aqui, ó, 142,100. Então, o que pode acontecer? Acima de uma milhar, bater na milhar, subir, a gente entrar comprado aqui na milhar. A não ser que ele venha e rompa direto, tá? Romper direto, passar mais de 200 pontos. Aí eu já não entro mais. Então vamos acompanhar aqui, nada dele abrir. O dólar já está em queda, em 0,26. Então nós temos um dólar aqui abrindo em queda. Então pode ser que a gente tenha um índice abrindo numa pequena alta lá. Vamos lá. Nada de abrir ainda. Hoje vai ser complicado mais uma vez. Vou ver se eu tô com as marcações ok. Ok, pessoal, vamos aguardar. Para o vídeo não ficar muito grande, pessoal, eu vou... Olha, ele vai abrir agora.
Então ele abriu aqui, vamos ver se ele bate na minha milhar aqui e eu faço uma compra, tá? Ele abriu acima de uma média, então eu já faria uma compra aqui, tá? Tá vendo? Acima da média aqui, ó, eu já poderia fazer uma compra. Ele tá segurando muito. É arriscado? É, mas por isso que eu entro com um contrato, porque eu tenho um stop maior para segurar. A VWAP também abriu aqui, pode ser uma segurança, mas eu vou entrar com um contrato aqui agora. E vamos acompanhar ele. Como tem, tá vendo? A primeira resistência seria aqui, ó, nessa média de 200, onde ele pode chegar. Mas como eu estou com um contrato, eu vou trazer ele pelo menos nos 50 aqui. Essa marcação que é os 142,470. E vamos aguardar. A ideia é que se ele bater aqui na milhar, eu compre mais um contrato. E aí eu ponho o stop abaixo dessas mínimas aqui, ele sai e me tira. Se for estopar, ele me tira aqui. Se não, ele sobe com mais 2 contratos. Ok? Então vamos manter a estratégia aqui. Deixa eu ver o que eu posso já colocar. O dólar tá ok. Eu já vou 141, 142. Eu vou colocar no 142 aqui, ó. 142, comprar limite. Então o que eu fiz, pessoal? Coloquei mais uma compra aqui no 142, tá? Eu vou pôr 142 de alguma coisinha, 0,15, para ver se ele bate e volta. A ideia é que as médias segurem e ele vá lá para cima. Mas se ele for bater aqui na milhar, eu entendo que a milhar e essa minha média de 20 segure ele. O candle não foi propício para compra, tá? Então já deixando claro, eu vou até aumentar aqui. Dica da minha esposa, tá? Falou, William, sua tela ficou muito pequenininha. Então eu vou aumentar aqui para vocês olharem. Foi um candle muito ruim, mas ele está indo lá. Vamos ver, está voltando no meu preço. Quase que ele pegou a minha ordem aqui, ó. Já teria subido melhor. Mas ok, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Esse é o ponto. Às vezes você deixa muito colado aqui no 142 e ele não pega. Mas tudo bem. Estamos bem aqui. Aqui, pessoal, é simples. Se esse candle ele for mais um candle vermelho de venda aqui, aí ele já está dizendo muito mais para uma venda do que para uma compra. Então a gente já começa a perder o viés de compra. Mesmo assim, eu ainda confio na resistência da milhar e das minhas médias aqui. Ó. As duas médias estão aqui, mesmo assim apontando para alta, tá? Então eu quero que essas médias cheguem aqui acima da milhar e aí sim eu vou ter uma tendência. Era para ele ter pego aqui, ele já estaria subindo com 2, mas vamos acompanhar. Eu vou pausar um pouco o vídeo, tá? Eu já trago para vocês se ele pegar aqui ou se ele romper aqui. Se ele romper aqui, pessoal, provavelmente eu entre com mais um contrato nesse rompimento, tá? De compra para ele chegar lá, porque seria uma entrada de compra aqui. Mas eu vou aguardar, eu já pauso aqui o vídeo e já volto com vocês. Bom, pessoal, trazendo aqui para vocês, você viu que ele pegou aqui, mas está muito mais para venda agora, tá? Acho que fica bem claro aqui que está muito mais para venda. Então eu saio aqui no 0%, até onde eu seguro. Então, se for olhar aqui, ó, eu fico com stop alto, R$ 87,00, mas é onde eu vou segurar ele aqui. E eu tô com os dois aqui, eu vou colocar um rompimento aqui para ele sair. Vamos ver se agora é o trabalho das médias mais milhar. Se elas vão fazer esse trabalho de segurar, tá? Mas, primeiro candle fortíssimo, não, candle de venda. E, por enquanto, segundo candle de indecisão. Tá indeciso e ele tem mais resistências abaixo do que acima. Por isso que eu estou na compra nesse momento. Vamos aguardar e ver no que vai dar. Agora ele já deu um tiro forte para queda. E segurou. Então esse é o momento. Bateu na milhar. Quem estava vendido, alguns já saíram aqui na milhar. Porque a maioria das pessoas acabam vendendo, saem na milhar. É o momento dele subir por essa saída. Se ele continuar, os vendedores continuam forte. Então é o momento da gente sair. E aí possivelmente tentar uma reversão.
para ver se a gente pega. Ó, ele abriu exatamente em cima da milhar. Esse é o momento, pessoal. Se ele romper esta mínima aqui, ó, e junto em cima das minhas médias, aí não tem muito o que fazer. Ele possivelmente venha para a queda. E aí erramos a primeira entrada. Vamos ver. Acompanhar aqui. Trader não é fácil, né, galera? Nem sempre a gente consegue fazer as entradas ou ele respeitar o que a gente tem. Mas ainda está dentro das minhas marcações, que é a milhar. Ali é o limite que eu tenho para segurar. Milhar e minhas médias. Depois delas, aí já não tem muito o que entender de segurar. Claro que aqui, ó, tá vendo? Fundo, 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 fundo. Então, aí você fala, pô, vale a pena vir aqui? Mas são R$ 123. Para uma sexta-feira, não é bom. Considerando que eu tô com 2 contratos, seria o resultado de ontem. Mas, considerando que ele segurou, pode ser que ele segure aqui. É uma tentativa. Aí eu vou deixar, já que a gente está nesse momento de segurar, vamos ver. Como é que ele pode chegar aqui, bater na milhar e voltar. Tá. Vamos esperar aqui. Talvez eu segure até o 0% aqui, dá R$ 91. Tá bom. Vou deixar aqui por enquanto. Já eu volto aqui com vocês, tá? Vamos aguardar e ver no que dá. Galera. Fala-se sexta-feira não é caça stop. Onde ele veio bater. Fechou o gap no 0%, onde eu falei para vocês, e voltou. Por isso que eu coloquei aqui nesse fundo, ó. Ah, pô, arriscado, vai perder uma grana? Vai. Mas, ó, você evita um pouco de perder stop. Se que ele volte aqui, pode e tal, mas ele deu uma certa resistência. Olhar o dólar aqui, ó. O dólar, ele caiu, deu uma proposta de subida, foi lá, bateu no fechamento do gap, voltou. E se ele fechar aqui, ele vai vir para queda. Ele tem umas médias para segurar ele aqui, ó. Ele caindo, aí o nosso índice volta. E eu não erro meu primeiro trade. Vamos ver lá. Vamos aguardar. Ainda tá aqui na briga. Vamos ver se ele vem aqui. Tem bastante para ele subir, né? Nossa, 250, coisa pra caramba. Mas vamos lá. Se ele... Ó, tá vendo? Olha só como ele bateu na média aqui, a banda de Bollinger. Ele tomou um choquinho, né? Então aqui, agora a minha VWAP é uma resistência. A essa minha média aqui, ó, ela é uma resistência agora. Então o jogo está contra mim. As minhas médias de 80 estão contra mim. Mas ele tem essas médias aqui para segurar. Tem o 0%, tem o fechamento do gap, tem esse fundo aqui. Também tem coisas para segurar ele aqui. Então vamos lá. O que eu preciso aqui, primeiro que ele rompa esse topo, que ele rompa a VWAP. E que ele rompa essa minha média. E aí depois tem o que? A abertura. A abertura também pode segurar ele. Que é aqui, essa amarela. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Acompanhar. Daqui a pouco eu volto. Olha lá, galera. Fez o primeiro movimento que eu queria. Rompimento. Aqui, rompimento, muita gente entra. Então é a entrada de compra aqui. Então me ajuda. Mas, olha que loucura, né? Bati no meu preço e volta. Aí a galera fala, pô, parece que o sistema sabe, né? Bateu bem no preço e voltou. Mas vamos segurar. Agora ele tem que abrir acima, né? A VWAP aqui desse topo. E aí ele tem o próximo desafio, que são essas duas médias. Aí, pessoal, eu deixo ele vir aqui no topo. Ele tira essa daqui. E aí eu já defendo. Por quê? Vai ser uma grande resistência para ele aqui. Ele já bateu aqui, alguma coisa derrubou ele. Então já vai ser uma resistência. Então aqui eu já defendo no zero. A gente volta para o jogo. E eu tenho uma parcial aqui. Aqui, sinceramente, eu quase entrei numa compra com mais 2, tá? Porque eu tava vendo que ele ia acabar dando uma subida. Eu já estaria no gain. Mas acabei não dando tempo, foi muito rápido. Vamos continuar aqui. Já eu volto com vocês. Voltando aqui, né? Só para ver, né? Ó, tá vendo? Bateu na média, segurou. Então ele vai bater aqui, vai segurar. Vamos ver. É o que eu falei, faltou 30 segundos, ele tem que fechar acima aqui, ó. Da VWAP.
para trazer ali, porque é o jogo de ganha e venda, de compra e venda, né? Então, tá, já subiu ali. Traz mais confiança para os compradores. Então, por isso que, pô, fechou acima, tal, então vai subir. Agora é a resistência, ó. A abertura, ele está no momento da abertura. O momento da abertura é bem complicado. Ele tem que romper isso aqui e ele vai ter outro aqui. Então, ó, acima da VWAP, só que ele saiu um pouco para fora da banda de Bollinger e ele segurou na média. Muita gente acabou comprando aqui, pode sair. Agora, se ele romper, ele tem que romper esse topo aqui, ó, romper o topo, maravilha, mais confiança para os compradores entrarem. Então, já que tem mais confiança para eles entrarem, agora ele tem que vir tirar aqui a minha parcial. Vamos ver se ele chega. Vou ficar acompanhando, pessoal, que eu não quero que ele dê um tique e saia, tá? Aqui, eu vou esperar mais um pouco, tá? Mas o que é certo? Passei muito calor, concorda? Calorzão. Você já poderia defender aqui. Quantos pontos ele já andou? Ele andou, ó, 100 pontos. 100 pontos, pessoal, que eu falei pra você, não vou deixar ele tirar meu dinheirinho. Então, eu já vou garantir aqui meus 7 reais. É um pirulitinho, já ganhou uma balinha para comprar. Vamos ver, é o que eu falei. Não sei se eu vou deixar aqui, ó. Vamos ver se ele tira aqui. Vamos? Rapaz, pelo amor, não vai. Ó, ficar no tique. Esse é o grande problema, ele ficar no tique aqui, porque é um topo para ele. Isso, pegou. Aí, fomos bem. Agora já estamos com 30, 40. Ó, para não fazer a mesma besteira de ontem, deixa eu arrumar minhas ordens aqui. E nós vamos aqui, ó. Deixa eu ver. 60, 70. Aqui, ó. Eu vou tirar ele aqui. Ó, porque ele tem a resistência da minha média ali. Então, vou deixar ele no topo. Qualquer coisa ele me tira aqui, eu tento uma outra entrada, tá? Pode ser que essa média segure ele e traga um pouquinho. Ah, William, não vale a pena você segurar? Pessoal, sexta-feira. Não tô com otimismo de ganhar muito dinheiro. E estamos aí. 56 reais, galera. Tá vendo? Ó, olha o que ele fez. Mercadinho malandro. Entendeu? Como marcações são boas, pessoal, para a gente não perder dinheiro, ganhar e perder dinheiro. Isso é muito importante. Beleza? Vou aguardar uma próxima entrada aqui, eu volto com vocês. Bom, pessoal, mostrando aqui para vocês, tá? Por que eu não vou entrar aqui em compra? Porque, olha, tá fora da banda de Bollinger, tem a minha média aqui, então fica complicado entrar. Ele ainda segurou um pouquinho aqui, mas fica difícil. Então, se você for ainda para compra, ele tem que chegar pelo menos aqui na abertura, nas médias, fazer um topo maior para subir. Senão, e é sexta-feira, pessoal, quem coloca muito contrato, os grandes players, eles geralmente não operam muito pouco, então fica tudo muito volátil. Qualquer pessoa com um pouco mais de contrato movimenta muito ele e não respeita muito tendências. Então é muito complicado você fazer entrada aqui, ele vir e estopar, aqui ele está muito alto, você teria que segurar 400 pontos aqui de retorno, é muito. Então não vale, pode ser que ele rompa aqui, mas ele vai ter essa média, então estamos numa situação difícil para entrar numa nova operação. Ele teria que vir aqui, bater, para eu ter uma confiança de subir, pegar mais alguns pontos. Aí canal, não sei se daria um canal aqui. O dólar ele tá querendo subir um pouco, chegar no gap dele de novo para voltar, então pode ser que o dólar bata aqui e aí ele venha tentar pegar o fundo de novo, ó, tá lateralizado. Então lateralizado aqui, lateralizado o índice, pessoal, já começa a dar indício de, olha, vamos parar, é melhor parar hoje. Então 56 reais, talvez eu pare, tá? Não opere mais. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver, mas eu não vou nem ultrapassar 10 horas hoje, tá? Vamos ver aqui, ó, ele tá dando mais um indício, mas ele tem essa minha média aqui para segurar. Deixa eu ver o de 15 como é que tá. De 15 aqui, pessoal. Venda, compra em cima da média. Ele segurou a média, tá vendo? Segurando aqui. Bem fora da banda de Bollinger. Bem decisivo, pessoal. Eu não entraria, tá? Eu não vou entrar, na verdade. Vamos acompanhar aqui. Já já eu volto aí com vocês. Ó, pessoal,
Aqui, não que vá acontecer, mas é um indicativo aqui. Espera aí, bebê, só um indicativo aqui para vocês. Tá vendo que ele está dando muito indício de compra, 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 compra. Numa sexta-feira com pouco volume, isso pode ser indicativo para os CPFs comprarem, vir um player, jogar uma porrada de contrato na venda, estopa todo mundo para depois ele subir. Então tem que tomar muito cuidado quando ele fica nesse movimento de eu vou, não vou, eu vou, não vou, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Defende bem seu stop, porque a qualquer momento vem um grande player, dá uma porrada, tira todo mundo e aí depois ele segue a caminhada dele. O dólar está subindo e mesmo assim o índice está tentando subir, então é um indicativo de alta, mas quanto mais tempo o mercado fica parado num local, mais ordens vão se acumulando. Isso vai tendo acúmulo de contratos, acúmulo de valores, vai se acumulando, acumulando. Então chega no momento que tem tanto contrato aqui comprado, que entra um grande player, dá uma porrada, tira o dinheiro de todo mundo e depois volta. Às vezes isso acontece. Então fica de olho aí. Já volto. Bom, pessoal, ele não voltou, tá? Deu essa barra de força, ele se distanciou da minha média de 200. Eu entrei com um contrato aqui, porque agora é esperar ele chegar na VWAP aqui. Deixei o meu stop aqui próximo da VWAP, tá? E já tem mais uma resistência minha. Então vamos aguardar ver se ele chega aqui em cima. Quando ele chegar próximo dos 100 pontos, eu defendo aqui no zero. Uns 70 pontos eu já trago aqui para defender para não correr o risco. Beleza? Já volto aí com vocês. Pessoal, foi rápido aqui no meu tempo, defendi aqui um pouquinho, R$3 só acima do zero, ele já, quando ele rompeu aqui a máxima, ele já veio e derreteu. Aqui ele rompeu máxima aqui, e aí vai vir romper mínima, aí é preocupante, tá, pessoal? Mas é um bom sinal, de repente, dele vir, se for, ó, rompeu mínima, então aqui é preocupante. Por isso que é bom você tá no game, pessoal, defende, entendeu? Não andou muito, andou próximo dos 100 pontos, eu já defendi, porque senão ó, estaria passando um baita aperto aqui, eu perdendo meu dinheiro. Então eu continuo com os meus R$58. Então ele já rompeu o máximo e rompeu o mínimo. Cara, o percentual de vezes que o candle faz isso é muito baixo. Então tem que tomar cuidado. Outro ponto que eu ia até falar para vocês, não falei, ó, estocástico fazendo a curva aqui, ó, cruzando. Então é um momento aqui dele dar uma corrigida. Então vamos ver se ele vai manter isso aqui ou se ele veio só para estopar a galera que deixou o stop aqui e não quis defender, para depois voltar para alta. O dólar ele está subindo bastante, tá? Mas está chegando numa resistência. Então vamos acompanhar aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Entrada agora, só se ele vier bater aqui, é que ele vai ter essa média de 200 como resistência e essas médias aqui. Se ele não vier com muita força, né, para venda, eu posso fazer compras por aqui, ou então um rompimento aqui. Só que um rompimento aqui ele já vai estar considera que eu falei da VWAP, tá? Minha VWAP tá aqui, isso aqui é de ontem, tô falando besteira, é só a resistência. Mas comprar aqui, ele vai bater numa resistência que eu tenho aqui, então já não compensa muito uma compra, pensando que ele vai ter uma, duas, três aqui, ó, até a milhar. Então a compra já não compensa muito, tá? Aí talvez seja melhor ele parar aqui, fazer mais uma de venda, romper aqui e a gente vir para uma venda, para uma correção. Porque ele tem esse espaço aqui ainda para voltar. Vamos ver, pode ser que de repente não, né? O mercado vem história. Daqui 15 minutos tem o mercado abrindo. Então pode ser que tenha essa diferença. Beleza? Não esquece de dar um like lá e se inscrever no canal, hein, galera. Tô com 63 inscritos. Pouquinho, hein? Dou umas dicas boas aqui. Já eu volto aí com vocês. Aí, pessoal, você vê o quanto é importante você defender seu capital. Já estava com dinheiro, se eu não defendo aqui no zero com R$3, olha a porrada que ele veio aqui. Chegou na minha VWAP, tá? Mas agora é o que eu falei para vocês. Pode ser um momento de compra? Pode, mas só que ele já deu uma beliscada e já rompeu a mínima. E aqui ele tem uma média para segurar ele e fazer o topo menor para continuar caindo. Então, não consigo entrar. Se eu entrar, vai ser na incerteza de uma compra, entendeu? Mas tá rompendo aqui. Pode ser, mas fica muito indeciso. Você vai passar calor. Porque ele rompeu essa mínima. Rompeu a mínima, que eu falei, são poucos os candles que fazem isso aqui, ó. Romper máxima e romper mínima. São poucos. Se rompeu mínima aqui, então dificilmente ele vai lá romper essa máxima, né? Mas ele pode estar vindo fazer um topo.
Então ele pode vir aqui, depois abrir outro aqui, romper aqui, aí dá para comprar aqui, ó. Só que ele vai lá para cima de novo, né? E vamos sem ele, perdemos o busão. Mas bateu na minha VWAP aqui, na minha média, podia ter entrado, né? Deixa eu ver. O dólar segurou um pouquinho. Pessoal, não sei se compensa entrar aqui. Vou avaliar, já volto com vocês, tá? Mas eu ainda continuo com viés de compra aqui, porque tem esses pontos para segurar. E agora ele tem pelo menos 200 pontos para subir. 200 pontos dá para ganhar uma graninha, né? Já eu volto aí com vocês. Fala, galera. Eu entrei aqui numa compra, porque ele estava acima da minha média, tá? Ele acabou subindo até rápido demais do que eu esperava. Vou esperar ele ali no topo para ver se ele entrega mais os R$36. O que vocês acham? Alonga e deixa ele bater lá na minha resistência. Aqui, ó. Por quê? Muita gente está esperando ele romper aqui, pessoal, para comprar, porque é um topo maior, tá vendo? Então, se ele realmente romper aqui, uma galera vai entrar na compra. Eu vou até deixar ele um pouquinho aqui, ó. Porque pode ser que ele dê uma estourada aqui, porque ele vai dar um indicativo de compra muito forte. Se ele romper aqui, mas se ele romper, né? Falta 20 segundos, ele pode chegar aqui e lateralizar e vir me tirar. Eu vou deixar ele mais abaixo aqui, ó. Vamos ver qual é a estratégia dele. A ideia é que ele rompa aqui, ó. Se ele romper aqui, a galera vai entrar na compra e dar uma força para ele. Mas antes ele pode vir aqui e me tirar, né? Vamos ver. Tudo bem, tá pagando pelo menos os custos. Por mais que day trade é análise, também tem a questão da sorte, porque a análise pode ser bem feita, mas ter algumas interferências aí de pessoas com contratos, um volume de contratos mais altos que podem desviar a análise. Então vamos lá, esse topinho aqui, ó, que é o que a gente espera que ele rompa, para que a galera acredite na compra e a gente ganha um dinheirinho. Vamos ver. Vamos lá, índice. Não me tira não. Ou ele pode lateralizar, né? Como eu tô com preço baixo, pessoal, eu vou trazer ele para cá. Não é que eu vou esperar ele até aqui, tá? Vou deixar ele trabalhar aqui. Eu tô com volume de compras aqui segurando na resistência também. Aqui é uma resistência para ele, mas vamos deixar ele trabalhar um pouco esse preço. Como eu falei, essa é a coisa boa de você trabalhar com um contrato. Se ele voltar muito, ele é muito... O dinheiro está controlado ali, não vai acabar com a sua vida e tal. Voltou tudo isso aqui, ó. Acabou, voltou tudo. Eu vou estar perdendo R$20, R$30, entendeu? Então, por isso que no começo, nós temos que trabalhar conforme o nosso volume financeiro. Por que eu estou com 1 a 2 contratos? Porque eu coloquei R$1.000. Se eu tivesse com 10 mil, eu ia estar trabalhando com de 5 a 10 contratos. Esse é o equilíbrio que nós vamos fazendo para ver quanto que a gente vai trabalhar. Eu trabalhava de 10 a 20 contratos, mas eu ficava 100% operando. Agora eu não estou 100% operando, não dá para fazer esse tipo de ação. E é um trabalho de consistência versus multiplicação de capital. Por isso que eu estou nesse dinâmico. Então, se você vai trabalha a quantidade de contratos conforme o capital que você colocou. Não exagera, porque senão você não consegue trabalhar no mercado. Se você, qualquer tique que ele der para cima ou para baixo, você já perde, não adianta. Você tem que poder deixar o mercado trabalhar, respirar. É um dia que ele deu uma queda, uma alta, ele pode lateralizar aqui. E você não pode ficar sendo estopado toda hora, que estopa aqui, estopa ali, estopa aqui, estopa ali. Então, tem um equilíbrio. Vamos ver, ele está no indicativo, mas ele pode segurar aqui, ó. Aí se ele não romper, a ideia é que ele rompa. Que ele romper aqui para ver se a gente consegue já tirar mais uma graninha. Mas vamos ver se ele vem dar esse indicativo de força de venda aqui para a galera. Já eu volto. Voltando aqui, pessoal, coisa rápida, tá? Tá dando a resistência onde eu quero que ele rompa. Rompeu, ó, tá vendo como ele dá um certo tiro? Mas ele pode segurar, ó. O tiro pode ser o quê? Peguei os comprados e venho para estopar. Pode ser o inverso. Então isso pode ser um problema. O que eu vou fazer? Para que eu não caia em nenhuma armadilha de grande player, eu defendo aqui na mínima
Se ele foi só pegar as ordens dos comprados para vir estopar igual ele fez aqui, ó, tá vendo? Aqui ele pegou a ordem de comprado, derrubou a galera. Se ele for fazer de novo, eu tô defendido. Ganhei mais 14 reais. Se não, se for um indicativo de compra e as compras foram mais fortes, ele vai, com certeza, ou ele vai bater nessa resistência ou ele vai chegar lá. Então, quando ele bater nessa resistência, eu vou defender aqui nesse topo. E quando ele ultrapassar essa resistência, aí eu venho aqui para cá. Vamos ver. Por enquanto, os comprados estão animados aí para rompimento dessa mínima. Mas aí é uma resistência, pessoal. Então, muito cuidado. Vamos ver aqui. Bom, ele bateu, achei que ele ia dar uma pancada pro alto, mas por isso que eu coloquei aqui para gravar, mas não foi. Mas ó, quase 100 reais nós estamos, hein? Estamos indo bem. Já já eu volto aqui com vocês. Mas se bater 100 ali já era, tá pessoal? Eu defendo no 100. Vou deixar voltar. Ele abriu o próximo candle. Rompe máxima, rompe máxima. Rompe máxima. Vamos ver. Se ele rompe máxima, eu defendo aqui, ó, no fundinho, tá? Que aí eu garanto os meus 100. É quase perto. Ó, rompeu máxima. Rompeu máxima. Ah, mas William, você tá no scalp. Galera, sexta-feira. Eu não vou ficar perdendo meu dinheirinho. Aqui, ó. Põe aqui, ó. E deixa ele trabalhar. Deixa o menino trabalhar. Entendeu? Aí ele deu um tique, me tirou com 98 só. Mas tá ruim, não tá, pessoal. É isso aí, tirando dinheiro do mercado aos poucos. Não é um dia de tendência, não dá pra gente caminhar e arrebentar. Ele vai, tira, volta. Então, tem que tomar muito cuidado. E ó, falta 5 minutos para abrir o mercado americano, o mercado aqui interno do Brasil, né? De repente isso aqui vem, derruba todo mundo. Então você tem que ter essa parcimônia aqui no momento. Até onde eu vou, até onde eu não vou. E as minhas marcações, elas me ajudam muito nesse momento de defender meu capital. Beleza, eu já volto aqui para ver só a abertura do mercado. Provavelmente depois eu encerre o nosso vídeo. Já deve estar um pouquinho longo. Mas R$98 tá bom, né? Pra quem está trabalhando com 1 a 2 contratos, na verdade. Hoje eu acho que só a primeira entrada eu coloquei 2, né? Trabalhei só com 1. Volta aí. Fala pessoal. Tive que me ausentar aqui um tempo, tá? Então perdi toda essa movimentação aqui. Mas, voltando. Marcação, super importante, ó, bateu bem nela aí, voltou, abertura do mercado, e aí ele veio numa tendência de queda, mas aquele ponto, pessoal, na verdade é lateralização, tá? Ele está dentro do próprio range dele, então não vale a pena aqui ficar esperando tendência. O que eu faria aqui, ou venda no topo, ou compra no fundo, nada diferente disso, tá? Eu não vou operar mais, os 98 tão bom, mas o que eu faria? Se estivesse operando, eu ia comprar aqui com certeza. Se ele fosse furar esse fundo, tudo bem, stop. Mas se ele bater aqui em cima, como bateu aqui, é venda. Não aposto que ele vai sair para um dos lados hoje mais, tá? Quase 11 horas. Deve ficar lateralizando. E esse volume, aqui, essa distância de topos e fundos vai ficar cada vez menor. Ele deve ficar funilando agora. Então, muito difícil de ganhar dinheiro daqui para frente. O dólar deu uma alta grande aqui, já está em 0,65, ó. Quem comprou aqui, ó. Subiu, topinho maior, comprou, foi, topinho maior, comprou, tomou um calor aqui, mais topinho maior, comprou, topinho maior, tá aqui. Provavelmente tem gente comprada aqui, ele deu um risco aqui, tá próximo. Qual é o grande problema? Próximo da banda de Bollinger, longe da média, das médias aqui, então fica mais arriscado. Seria um topinho bem menor aqui, para ele subir de novo seria o melhor. Falando do dólar, tá? Mas eu não estou operando dólar. Por que eu não estou operando dólar? Pessoal, capital pequeno, contratos poucos, o dólar ele é pesado. Então não dá para eu com R$1.000 ir para o dólar. Eu poderia fazer uma outra conta para colocar lá para trabalhar no dólar, mas com um valor bem maior. Pelo menos uns 3 mil para trabalhar no dólar. Por isso que eu não estou trabalhando. Aqui, pessoal, você vê, ó, ele está segurando exatamente na minha média. Então não vale a pena fazer nenhuma compra. Vou parar por hoje, deixa eu alterar aqui na planilha para vocês. Vamos ver, mais um dia de gain. Que maravilha. Dia 10, fechamos com R$98. Aqui eu coloco o valor que está lá no Profit, porque já tem os descontos do Ibovespa, tal, dos contratos, tá? Então é exatamente isso que eu vou receber. Se vocês quiserem, um dia eu abro a minha corretora lá para mostrar esses valores entrando, tá, pessoal? Não tem por que eu esconder, não. Mas por que eu parei aqui R$98? Cara, de R$1.000, considerando que eu tenho capital de R$1.000, eu fiz 9,8%, quase 10% do meu valor. É muito, galera. É muito dinheiro. Então, não pode ser ganancioso. Bem, se eu tivesse R$10, era R$980.
muito dinheiro. Então, se eu estou me acostumando a tirar 10% do meu capital, se eu jogo esse capital de 1.000, eu transformo ele em 10 mil, eu vou estar aqui com 980, 1.280, 370, 2.400, é isso que eu vou ganhar. Claro que aqui eu vou perder 6 mil, também tem os problemas, né? Mas isso aqui, eu vou fazer um vídeo para vocês da análise do meu desempenho, para mostrar as oportunidades. E eu vou analisar o meu desempenho para verificar oportunidades, o que eu tenho que melhorar. Talvez ajude vocês a analisar o desempenho de vocês. Pô, o que eu estou errando, o que eu estou falhando, o que eu estou acertando, para ajustar o operacional. Eu sei das minhas falhas, mas eu vou... Pô, claro, tá muito claro. Ganho bastante, tenho muitos dias de gain, mas eu estou perdendo com valores altos, ó, quando eu stop. Eu não posso fazer isso, então eu tenho que atenção nos meus stops, tá? Vocês olharem aqui, ó, vou até colocar o meu percentual. Meu percentual de acerto, pessoal, é mais de 70%, acho que 74% a 75%. Ó, 76% das minhas operações elas são vencedoras. Então, o meu setup ele é muito bom, eu acerto muito. Só que quando eu erro, eu não posso errar tanto. Eu não posso errar com tomar um loss com valor. Então, isso é controle financeiro de loss. É isso que eu preciso melhorar, tá? Uma prévia aí, mas talvez eu grave um vídeo com mais detalhes aqui, mostrando todas as análises. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, agradeço. Se inscreve no canal, dá um like, a gente vai fazendo mais vídeos. Sempre que eu puder, eu vou fazendo vídeo, se não de manhã, eu faço à noite, mostrando o resultado. Mas nós vamos chegar nos 3 mil reais, triplicando o nosso valor. Essa é a nossa meta, é isso que eu vou colocar lá como meta. Chegou nos 3 mil, vamos lá, tentar chegar cada vez mais, que vai ter mais metas, 6 mil, 9 mil, e a gente vai caminhando, beleza? Obrigado, excelente sexta-feira e um excelente final de semana em família, como diz o Pablo Spire, o Tourinho. É um cara bom para vocês verem os vídeos de manhã, hein? Ele traz informações muito boas. Valeu, galera. Até a próxima.